Senhor presidente, eu faço mais uma vez um apelo ao Ministério do Meio Ambiente com relação à prorrogação do CAR. O Cadastro Ambiental Rural vai vencer o seu prazo para ser feito no dia 5 de maio, conforme nós votamos através do Código Florestal, e levou, senhor presidente, 2 anos para regulamentar o CAR. E cederam apenas 1 ano para os agricultores fazer o Cadastro Ambiental Rural, embora no decreto já esteja escrito que pode ser prorrogado por mais 1 ano. Então, fica aqui o nosso pedido, fica aqui o nosso apelo ao governo, principalmente à ministra Isabela, que acompanhou todas as negociações com relação ao Código Florestal, o nosso pedido para se renovar ou se postergar para mais 1 ano, para que os nossos agricultores possam fazer o seu cadastro ambiental rural. O tema que eu trago hoje à tarde, senhor presidente, é com relação às mudanças no indexador e nos juros das dívidas dos estados e municípios. É um tema que tem sido destaque aqui no plenário do Senado e também na agenda pública do país nesse momento. Essa discussão acontece em todos os municípios, em todos os estados, principalmente com os governadores. Desde o meados de março, o PLC número 15 de 2015, que propôs essas mudanças, está na pauta do Senado e as discussões têm sido acaloradas, sendo que a principal divergência continua sendo a data da aplicação dessas mudanças. Sou favorável ao adiamento da troca do indexador em 2016. Isso porque a troca imediata poderá comprometer o ajuste fiscal que o governo está fazendo nesse ano. E também porque, segundo a emenda que altera a data apresentada pelo senador Walter Pinheiro, o governo terá que fazer os encontros de contas ao final desse prazo, ressarcindo todos os estados e os municípios que pagarão a mais pelo valor, que já pagaram e pagarão também. Só lembrando que o Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna, o IGPDI, será trocado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Além disso, os juros serão reduzidos dos atuais de 6% a 9% para 4% ao ano. Entendo a preocupação do governo federal em prorrogar o prazo para a viabilidade dessas mudanças propostas por esta medida para o ano que vem, pois o momento é de ajuste fiscal. Mas o fato é que não podemos mais adiar a votação dessa matéria, sob pena de comprometermos a situação fiscal dos estados e municípios, que já não suportam mais pagar os juros de suas respectivas dívidas de acordo com as regras atuais. Dívidas essas, senador Omar, feitas ao longo de muitos e muitos anos. Então, está na hora de rever esse indexador para darmos um fôlego aos estados e aos municípios. Esse é o caso do... Vossa Excelência me concede uma parte? Claro, mau prazer, senador Omar. Senador Assir, se Vossa Excelência vê os juros que são cobrados naquele acordo que foi feito na década de 90, ainda com Fernando Henrique Cardoso, quando presidente, que era IPCA mais 6, IPCA, IGPM, vários tipos de indexadores, o juro que estados e municípios pagam, nem a Jota cobra. Na época, quanto era o GPM, mais aproximadamente? Era em torno de 6, 7, então era 11 mais 6, 12... Ao mês? Ao ano. Ao ano. Mesmo assim, nos volumes, estados que têm que pagar 1 bilhão por ano, 2 bilhões por ano, 300 milhões. No estado de Rondônia, por exemplo. Como é um estado novo, mas tem dívidas. Mas 60, 70 milhões ano faz diferença hoje no caixa. E não dá para que o ajuste fiscal que nós estamos analisando aqui no Congresso, ele tem a ver com algo que já foi se comprometido lá atrás pelo ministro Guido Mantega, quando era ministro da Fazenda, em reunião com todos os governadores, se comprometeu a mandar para cá uma medida provisória para que a gente corrigisse. De lá para cá,
Já houve eleição, aí se descobriu que o Brasil passava por dificuldade financeira, que até então não se falava sobre esse assunto. E agora estão querendo adiar para fevereiro do ano que vem. Eu acabei de falar com o presidente Renan Calheiros há pouco, há uma hora atrás, e disse, presidente, da mesma forma que o governo federal está com dificuldade financeira e o ministro Levi é o que ele vem pedindo para que a gente vote, mas vote só para cobrar a partir de fevereiro do ano que vem, os estados, nesse momento, os estados brasileiros, sem exceção, estão com problemas financeiros também. Então está espocando greve no Brasil todo. Os servidores públicos, eles têm um entendimento, mas se chega na época de fazer o reajuste, eles querem o reajuste deles. Independente de como está as finanças do Estado ou não. E tem razão, né? Tem razão. Não dá para tirar a razão do servidor. Tem razão. Então, o senhor traz um debate que até o seu Estado, eu não acredito até que ele, como o Estado do Amazonas também, é muito pequena a dívida do Estado do Amazonas nessa época. Então, os juros que é pago aí não dizer para você que não ajuda, mas não compromete o Estado amazonense. Como também Rondônia, não acredito, Roraima, os estados mais novos não têm essas dívidas todas, até porque, antigamente, o tratamento era diferenciado. Tudo para São Paulo, tudo para o sul do país, nada para o norte. Tanto é que se você vê a cidade de São Paulo, capital, e o estado de São Paulo, são as maiores dívidas que nós temos. Mas tem estados comprometidos, como Alagoas, como Rio Grande do Sul e outros estados brasileiros, que não têm condições mais de sobreviver se não houver a boa vontade do governo federal. E quando o senhor traz essa coisa, deveremos analisar isso mais tarde. Eu sou favorável que seja retroativo a janeiro desse ano, claro, em relação às dívidas. Porque esse não é um compromisso do ministro Levi, não. E o ministro Levi tem que entender uma coisa. Ele assumiu o ministério agora, mas há compromissos anteriores que têm que ser cumpridos pelo governo. Não pode chegar como ministro agora e dizer, olha, a partir de agora é desse jeito, eu quero desse jeito. Não. Tem compromissos anteriores que têm que ser cumpridos. E não é de outro governo, é do mesmo governo da presidenta Dilma. Se fosse ainda outro presidente, olha, não, era presidente A, agora é presidente B, era o governador A, agora é o governador B. Não é, só mudou o ministro, mas a presidência é a mesma, o compromisso é o mesmo. E esse compromisso não foi tratado com a equipe econômica do governo. Ele foi discutido com a equipe econômica, mas a decisão política para que se baixasse os juros de agiota que é cobrado pelo governo federal. É engraçado que ela empresta um dinheiro, presidente Jorge Viana, o estado do Acre, cobra IGPM mais 6, IGPM mais 7, que vai dar 16, 17% ao ano. Ele empresta esse dinheiro e depois, com recursos, e empresta para empresas particulares, como grandes empresas do Brasil, ajude de 6% ao ano. Ele subsidia juro para a empresa, mas quer cobrar juros de agiota dos governos e das prefeituras. Eu concordo com Vossa Excelência, quando o senhor vê essa preocupação, era essa a parte que eu queria fazer. Muito obrigado, senador Omar Aziz, pelo seu aparte. Não sei quanto é no estado do Amazonas, mas no estado de Rondônia, que terá uma redução de até 6 milhões de reais por mês. 6 milhões de reais por mês, ou seja, 72 milhões de reais por ano, ou cerca de 8% da receita líquida do estado de Rondônia somente com a troca do indexador. Então, é um avanço muito grande e Rondônia precisa desse dinheiro. Assim como todos os outros estados, evidente, são 8% da receita líquida real do nosso estado. Hoje, a dívida de Rondônia é de 28 milhões por mês aproximadamente, sem contar a dívida do Beron, que foi suspensa por força de liminar no STF, que é um valor mensal de 15 milhões de reais. Nosso estado paga uma média de 7,5% de juros ao ano sobre a dívida, e esta renegociação proposta em novos patamares dará um pouco de fôlego para investimentos do governo em áreas
de infraestrutura, educação, saúde, estradas. São investimentos importantes para o nosso Estado. Portanto, manifesto aqui o meu posicionamento de que devemos votar com urgência essa matéria, que está na ordem do dia desta terça-feira, para que possamos beneficiar todos os estados e todos os municípios, sem esquecer de que, nesse ano, precisamos também contribuir com o ajuste fiscal do governo, para que possamos retomar o crescimento de nossa economia e assegurar, principalmente, o emprego e a renda de todos os trabalhadores brasileiros. Além disso, a votação dessa matéria representa mais uma etapa na construção de um novo pacto federativo, em que o bolo tributário possa ser dividido de forma mais justa e mais equilibrada. E é justamente no sentido de contribuir para que o novo pacto federativo e para amenizar os prejuízos da guerra fiscal sobre os estados mais novos da federação, que ainda estão em processo de industrialização ou de desenvolvimento, como é o caso do nosso estado de Rondônia, é que apresentei duas propostas de emenda à Constituição, as PECs 124 e 125 de 2011. A 124 propõe que a cobrança do ICMS seja feita nos estados produtores de energia elétrica e não nos estados consumidores, como ocorre atualmente. Essa distorção tributária, originada na Constituição de 88, por meio de uma emenda proposta pelo então deputado federal José Serra, de São Paulo, está prejudicando os estados onde estão instaladas ou onde estão sendo construídas as grandes usinas hidrelétricas do país, como é o nosso caso de Rondônia e do Pará, onde estão sendo construídas as usinas de Jirau, Santo Antônio e Belo Monte. A proposta de transferir para a origem a totalidade ou parte da receita do ICMS interestadual é fundamental para o equilíbrio econômico entre os estados. Precisamos iniciar esse debate com muito equilíbrio e serenidade, pois este é um momento histórico de transformações socioeconômicas do país, em que a região norte passa a integrar o eixo de desenvolvimento com a produção de energia elétrica. Portanto, nossa proposta também irá contribuir para alavancar o desenvolvimento de toda a região norte e demais estados produtores de energia elétrica. Já por meio da PEC 125, proponho que a União destine 10% do produto da arrecadação das contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico, divididos igualmente aos fundos de participação dos estados IDF e dos municípios, que é o FPM. Esses recursos arrecadados das contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico abastecem exclusivamente o Caixa da União. Com a PEC 125, nossa proposta é que uma parte seja destinado para os estados e para os municípios através do FPM e do FPE. De acordo com a proposta, a União deverá repassar 5% do total arrecadado com essas contribuições ao Fundo de Participação, tanto do Estado e mais 5% para o Fundo de Participação dos Municípios, que é o FPM. Essa divisão que propomos se justifica porque os estados e os municípios estão sofrendo perdas nas transferências obrigatórias, justamente por conta do aumento da participação das contribuições sociais na arrecadação federal. Como a Constituição não prevê a partilha desses recursos com governos estaduais e municipais, o governo federal tem preferido aumentar sua receita por meio desses tributos, sem qualquer repasse direto aos estados e municípios. Muito obrigado, senhor presidente. Um exemplo claro disso é o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, o RPJ, com alíquota de 25%, ao mesmo tempo em que se institui a contribuição social sobre lucro líquido com alíquota de 9%. Também são exemplos de contribuições para a Seguridade Social, o Programa da Integração Social, PIS, o Programa de Formação ao Patrimônio do Servidor Público, PASEP, e o Fundo de Investimento Social, o FinSocial, além da contribuição social sobre lucro líquido, o CSLL. Todas essas contribuições são controladas pela União e
Todas essas contribuições ficam exclusivamente com a União. Não é repassado um centavo, nem para os estados e nem para os municípios. A nossa proposta, senhor presidente, é que 5% seja entregue para os municípios através do FPM e para 5% para os estados através do FPE. Eu entendo que, dessa forma, nós teremos uma distribuição mais justa com esses impostos, com essa arrecadação, e vamos ajudar um pouco mais os nossos municípios e os nossos estados. Essas contribuições são controladas pela União e nossa proposta é justamente que uma parte delas sejam, novamente dizendo, distribuída para os nossos estados e os nossos municípios. Eu entendo que é lá na cidade, é lá no município que as pessoas vivem e é lá que nós precisamos ter uma atenção especial com elas. E podemos fazer isso através das prefeituras municipais. São as prefeituras que sabem quais são os maiores problemas que existem nas cidades. Também são elas, através dos prefeitos e vereadores, que sabem como resolvê-los, mas não têm a capacidade financeira para fazê-los. E, dessa forma, nós vamos estar contribuindo para uma melhor divisão desta arrecadação da União. Nesse sentido, que eu peço a colaboração dos demais senadores para que a gente possa aprovar essa proposta. Eram essas as minhas colocações. Muito obrigado, senhor presidente Jorge Viana.